O Brasil está estarrecido e nós com o coração pesado de dor ao vermos na CPMI do INSS a roubalheira que foi feita de forma tão vil, tão abusiva, tão destrutiva aos pobres, aposentados, vulneráveis, que tiveram o seu magro salário surrupiado, diminuído, assaltado por aqueles que, administrando os recursos públicos, saquearam, roubaram os que mais precisam. Fizeram fortunas, acumularam riquezas, aumentaram seu patrimônio de maneira explosiva, sem qualquer pejo, sem qualquer temor, talvez sem qualquer medo das consequências. Quem sabe por terem costas largas, ou por se sentirem protegidos pelo sistema. É claro que Deus abomina a injustiça. É óbvio que aqueles que assim praticam ou fazem não podem receber o aval divino, nem o aplauso dos homens. O roubo em si já é abominável. É uma quebra da lei de Deus, não furtarás. É o rompimento com a prática que deveria ser a base da sociedade, o trabalho, a honradez, a integridade, a honestidade, a probidade no trato com a coisa pública ou privada. Eu quero trazer à sua memória esclarecida o texto de Amós, porque Amós também está enfrentando realidade parecida em Israel, 700 anos antes de Cristo. A desonestidade nas transações lá também estavam presentes. E esse profeta de Deus, calçado na verdade, destampa este fosso nauseabundo da corrupção, da roubalheira, das negociatas nos porões da corrupção, trazendo à tona toda a injustiça praticada naquele tempo. Lançando luz, certamente, à mesma roubalheira que se vê hoje, denunciada a plenos pulmões, à luz do dia, tantas vezes sem a devida ênfase da mídia, dos meios de comunicação de massa, que deveria, sim, trazer à tona isso para repudiar essa prática. O profeta Amós, no capítulo 8 do seu livro, versículo 4, ele começa assim: ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra. É doloroso escutar isso, que existe gente que tem gana contra o necessitado. Ele não apenas rouba, mas rouba do vulnerável, do mais pobre, do necessitado, que precisa do seu pouco dinheiro para botar pão na mesa, para comprar o remédio, para pagar o aluguel, para trazer o mínimo de conforto na velhice ou na vulnerabilidade. Também lá havia aqueles que maquinavam planos, esquemas, estratagemas para roubar dos mais fracos, dos mais pobres, dos mais vulneráveis. Desta maneira, destruindo, ferindo de morte os mais necessitados. Uma vez que, não tendo dinheiro para a comida, vem o enfraquecimento. O enfraquecimento vem abrindo portas para as enfermidades oportunistas. Não tendo dinheiro para comprar o remédio, os dias são encurtados. A morte é apressada, a dor e o sofrimento da família chega. Esta era a realidade que estava existindo no tempo de Amós. Esta é a realidade que se percebe ainda hoje. Versículo 5 ele diz, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras.
Aqui Amós denuncia o comércio prostituído. Os bens de consumo nas mãos dos poderosos, que mesmo mantendo a sua religiosidade, mesmo frequentando o templo, mesmo se apresentando como adoradores, enquanto na casa de Deus estavam, maquinavam toda sorte de esperteza para vender o refúgio do trigo, o trigo de baixa qualidade, diminuindo o peso, aumentando o ciclo, para escoar os seus produtos àqueles que mais precisavam, usando balanças enganosas, não entregando tudo aquilo que diziam entregar, entregando um produto de má qualidade como se de boa qualidade fosse. E desta maneira, num comércio de opressão, do lucro fácil, da ganância insaciável, da exploração criminosa, da falta de pudor, da ausência da integridade, da ganância insaciável, se enriqueciam às custas dos mais pobres, dos mais vulneráveis, dos mais necessitados. Então, o próprio Deus, através do profeta Amós, está denunciando essa prática, repudiando esta prática, condenando esta maneira de agir. É claro que a sociedade contemporânea hoje deveria ter o mesmo repúdio a esta prática tão vergonhosa, tão nefasta, tão abusiva, daqueles que se aproveitaram, usando esquemas para se enriquecerem. E se enriquecerem de maneira ilícita, subtraindo daqueles que menos têm e que mais precisam. É importante afirmar que nós somos favoráveis à riqueza. É claro, a riqueza não é um problema, é uma bênção. Se fruto do trabalho honesto e da bênção de Deus. Mas quando a riqueza é mal adquirida, quando ela é fruto do negócio injusto, do suborno, das ações subterrâneas no mundo da ganância insaciável, onde os fins justificam os meios, onde o desejo de riqueza é maior do que o compromisso com a integridade, quando se acumula bens mal adquiridos em casa, quando se ajunta ouro e prata, carros, motos, apartamentos, iates, bens que expõem talvez o luxo fausto, mas que não foi fruto do trabalho, da integridade, ao contrário, da exploração e do roubo, isso precisa merecer total repúdio. E o Deus único, vivo e verdadeiro é o Deus da justiça. Ele não é apenas o Deus religioso, não é apenas o Deus dos templos religiosos. Ele é o Deus de toda a terra. Ele repudia o mal nos parlamentos, nas cortes, nos palácios, nos comércios, seja internacional ou nacional, na indústria, quando se entrega um produto inferior, quando se vende algo dizendo que tem boa qualidade e não tem, quando até nas bebidas se põe e se acrescenta produtos nocivos à saúde pública, tudo isso certamente recebe a reprovação e o repúdio daquele que é a própria justiça, o Deus vivo e verdadeiro. E aqui o profeta Amós está denunciando no seu tempo àqueles que maquinavam planos para vender o refúgio do trigo por um peso menor, por um preço maior, para um lucro mais robusto, para encher os seus bolsos de dinheiro, o seu coração de ganância e a sua alma de avareza. O verso de número 6 prossegue e diz: para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. Então, na verdade, eles querem se tornar os donos, os proprietários
de todos os bens, de todas as riquezas. Querem acumular casa a casa, campo a campo, como também denunciou o profeta Isaías, para se assentarem como os únicos senhores da terra. Estas pessoas gananciosas, elas não pensam no próximo. Elas não amam o próximo. Elas não veem os pobres e necessitados como alguém que precisa de socorro e ajuda, mas como um campo para ser explorado, como alguém a ser dilapidado. Conquanto que elas cresçam, que elas se enriqueçam, que os outros sofram. Esse é o pensamento daqueles que tais práticas cometem. Eles querem mais e mais. São como sanguessuga, cuja linguagem é dá, dá. Querem sempre mais. Nunca estão satisfeitos. E via de regra, aqueles que amealham riquezas de forma desonesta, não é porque precisam do necessário para sobreviverem. É porque tem uma ganância insaciável. É que tudo que tem não preenche o vazio do coração. E a Bíblia diz que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. E atormentam a si mesmos com muitos flagelos. Muitos nessa cobiça desviaram-se da fé. A Bíblia diz que a riqueza é uma bênção. O dinheiro em si é uma bênção. O problema não é ter dinheiro, é amar o dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Por amor ao dinheiro, muitas pessoas se casam e descasam. Por amor ao dinheiro, muitas pessoas corrompem e são corrompidas. Por amor ao dinheiro, muitas pessoas mentem, muitas pessoas matam, muitas pessoas morrem. Por amor ao dinheiro, muitas pessoas vendem a alma para o diabo, destroem a si mesmas. Porque quem ama o dinheiro dele nunca se satisfaz, diz a Bíblia. Quem ama o dinheiro lutará com unhas e dentes para ter mais, sempre mais, e nunca estarem satisfeitos. O dinheiro é uma bênção quando ele é usado para a glória de Deus, para o conforto da família, para o socorro do próximo. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Ele se torna um carrasco. Ele vai exigir tudo de você. Ele vai tirar tudo de você. Portanto, Jesus afirmou que dinheiro é mais do que uma moeda, é uma entidade, é mamon. E ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a mamon. Quem é servo de mamon é um idólatra. Quem é servo de mamon lutará para que mamon governe a sua mente, seu coração, seus sentimentos. Mamon vai requerer toda a dedicação da sua vida. E, finalmente, vai destruir você. A palavra de Deus nos diz, entretanto, que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. A vida de um homem não consiste apenas na quantidade de bens que ele possui. Há ricos pobres e há pobres ricos. John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, disse que o homem mais pobre que ele conhecia era o homem que só tinha dinheiro. Via de regra, as pessoas mais felizes, dizia ele, são aquelas pessoas que chegam em casa cheirando graxa. Comem um bom prato de arroz, feijão e dormem a noite toda bem dormida. Agora, a riqueza adquirida com suborno, a riqueza fruto da corrupção, das propinas, do dinheiro fácil, da roubalheira, da opressão econômica, das negociatas, das vantagens, da proteção dos poderosos. Esse dinheiro vai ser combustível para a destruição da pessoa. Ela pode dormir na cama mais macia, num travesseiro de pena de ganso, mas ela não vai ter paz. Ela pode andar e voar em jatinhos particulares, nos iates mais caros, nos carros mais bonitos e blindados, pernoitar nos hotéis mais caros, frequentar os restaurantes mais qualificados, usar as joias e relógios mais caros,
as roupas de grife, as festas mais requintadas, beber os vinhos mais selecionados e caros. E nada disso vai preencher o vazio do coração. Essas pessoas estão condenando a si mesmas ao opróbrio, à vergonha. Porque a Bíblia diz que é melhor ser um pobre honrado do que eu ser um rico injusto, iníquo, desonesto. A Bíblia diz por isso que o bom nome vale mais do que riquezas. É melhor você ser um pobre honrado que anda de cabeça erguida na rua do que ser chamado de ladrão ao sair de casa. Essa é uma pecha terrível que ficará naqueles que, tendo a oportunidade de fazer o bem, fizeram o mal. Tendo a oportunidade de trabalhar com honradez e integridade, lançaram mão da corrupção. Então a palavra de Deus, eloquente e ao mesmo tempo soleníssima, em alertar para esse perigo. O texto de Amós prossegue e diz assim: jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Que obras? As obras daqueles que estavam explorando os pobres, usando balanças enganosas, cobrando mais caro, entregando menos, produtos de má qualidade, de péssima qualidade, para explorar os pobres, para destruí-los. Então, o que podemos fazer? A Bíblia diz que os ricos devem ser generosos em prática das boas obras, solícitos, prontos a repartir, não acumulando com usura, mas repartindo com generosidade. A riqueza nos foi dada não para que nós acumulemos e acumulemos e acumulemos, mas para que nós sejamos generosos em socorrer o aflito e o necessitado à nossa porta ou ao alcance da nossa mão. O dinheiro é uma bênção, não é uma maldição. Com ele podemos fazer o bem, praticar o bem, socorrer o necessitado, assistir nossas necessidades e as necessidades do próximo. Então, em vez de você imitar aqueles que estão explorando, surrupiando o bem alheio, talvez assaltando os cofres públicos, o erário público, os recursos que deveriam ir para os hospitais, para as escolas, para as estradas, para o progresso da nação e para o bem comum, e estão desviando esses recursos, quem sabe pudéssemos trabalhar com integridade. Todo trabalho é digno, todo trabalho honesto merece os nossos maiores encômios, os nossos maiores elogios, porque o trabalho é uma bênção, foi instituído por Deus, antes da queda, requerido depois da queda, e continuaremos a trabalhar mesmo depois da glorificação. Que Deus nos ajude para corrigirmos e emendarmos os nossos caminhos, para que o lema da nossa bandeira, ordem e progresso, não seja apenas uma letra perdida no lábaro que ostentamos, mas que seja o lema de cada brasileiro. Queremos ordem, queremos progresso. Não há ordem sem progresso, não há progresso sem ordem. Não há nação rica e próspera e abençoada sem trabalho honrado. Que as nossas autoridades constituídas possam cuidar dos mais necessitados. Que as nossas leis sejam justas. Que as nossas empresas cresçam, tenham lucro e consigam dar mais emprego. Que os trabalhadores possam ter amor ao trabalho. E em vez de ficarem acomodados ao assistencialismo, possam se aperfeiçoar para avançar, terem melhores condições de oferecer melhores oportunidades à sua família. É com o trabalho que a nação avança. É com a integridade que nós crescemos. E é desta maneira que nós poderemos sair do opróbrio e da vergonha, da justa condenação divina para a bênção dos céus. Trago esta palavra a você com todo temor e tremor, por amor à nossa pátria e ao nosso povo, desejando que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe as nossas autoridades constituídas do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.
que tenhamos uma nação abençoada e próspera para a glória de Deus e para o bem de todos os seus cidadãos.